Oi pessoal, eu sou a Madoca e hoje eu trouxe para vocês uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer. É uma torta salgada. Eu hoje estou dando como opção o recheio de atum com cebola, champignon, mas vocês podem usar o que vocês tiverem em casa. Sabe aquele dia que você não está afim de cozinhar? Você não quer também sair de casa e você tem os ingredientes, um pouquinho de cada em casa, na geladeira? Pega esses ingredientes, picota tudo ali e faz essa torta que vai ficar deliciosa, vocês vão ver. Para essa torta a gente vai precisar de 300 gramas de farinha de trigo, ou aproximadamente 2 xícaras e meia de farinha de trigo, uma colher de queijo ralado, 3 ovos, sendo gemas e claras batidas em neve, uma xícara de óleo, sal a gosto e 2 xícaras de leite. E tem também uma colher de fermento em pó. A sequência é muito fácil para fazer. Você vai juntar a farinha de trigo com o queijo ralado. Depois você junta as gemas, o sal, o óleo e o leite. Agora eu vou bater com o fouet, só mesmo para misturar tudo. Essa receita até seu filho de 10 anos faz. Você só precisa depois colocar no forno. Mistura bem. É importante falar que a farinha de trigo é sempre bom peneirar, tá? Essas aqui já estavam peneiradas. Mistura bem só para incorporar todos os ingredientes. Depois disso, você vai colocar o fermento em pó. O fermento é sempre bom entrar antes das claras, senão você perde todo o ar que tem nas claras e aí acaba ficando uma massa muito pesada, que não é a intenção dessa torta, tá, gente? Essa torta ela fica bem aerada, bem leve. Você pode usar o recheio que você quiser. Uma torta muito fácil de fazer. Agora eu vou juntar o fermento em pó, sempre assim em chuvinha, aos pouquinhos espalhando bem. Misturou. E agora eu vou colocar as claras em neve. Olha, fica uma massa homogênea mesmo, um pouco líquida, mas é isso mesmo, exatamente assim que a gente quer. E aí agora eu vou juntar as claras em neve. Não batam muito as claras, porque senão vocês vão ter dificuldade na hora de agregar essa clara aqui na massa. Aí você perde ar e não fica legal. Sempre devagarzinho, só mesmo para misturar. Pode usar, aqui eu tô usando fouet, mas se você fizer devagarzinho não tem problema, mas pode usar uma espátula também. A massa já tá praticamente pronta. Prontinho, a massa já tá pronta. Agora eu só vou juntar os recheios, todos os ingredientes, e a gente vai montar a torta. Então, pessoal, agora os ingredientes para o recheio. Aqui eu vou colocar uma cebola branca mesmo, eu gosto de usar roxa, mas eu não achei, então vai a branca. Uma cebola branca bem fininha, cortada em meia lua. Champignon cortado em fatias. Salsinha bem picadinha. Uma lata de atum, esse atum ele é escorrido, é aquele atum sólido, tá? 100 gramas de azeitonas verdes bem picadinhas, uma lata de milho, escorrido também, 100 gramas de requeijão cremoso e tomatinho cereja, mas pode ser o outro também, qualquer tomate picadinho, só para dar um efeito legal dentro da massa, ok? O que eu vou fazer agora? Eu só vou juntar os ingredientes. Então, aqui vem a cebola, o champignon, o milho, o atum,
a azeitona. Aqui a salsinha picadinha, que você coloca a gosto. E o tomate. O requeijão, ele vai numa outra sequência, tá? Então, não vou usá-lo agora. O que a gente vai fazer? A gente só vai misturar isso aqui. Essa opção de recheio é uma opção minha. Eu adoro atum. Mas se você gosta de frango desfiado, se você gosta de um queijo, um presunto, dá pra fazer um recheio à portuguesa, que vai queijo, presunto, cebola. E aí vai ovo cozido também. Aqui também ficaria muito legal se a gente colocasse ovo cozido. Então, assim, usa o que você tem em casa. Essa é aquela torta para você fazer para impressionar, para a pessoa achar que você... Nossa, ela manda bem na cozinha, ou ele manda bem na cozinha. Mas é uma torta facílima. Olha que linda que fica o recheio, gente. E o cheirinho aqui tá uma delícia. Aqui, se você quiser colocar uma pimenta do reino, dar uma incrementada, mas eu não vejo necessidade. Agora, o que a gente vai fazer? Aqui que eu peguei uma forma de fundo removível. Eu untei, cortei com papel manteiga, ó, só o fundo dela, e passei mais um pouquinho de margarina. Eu não untei as laterais, tá, pessoal? Não tem necessidade. Porque aí ela consegue assar e ficar retinha na lateral toda. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar metade da massa. O recheio. Que essa minha assadeira, ela tem 20 centímetros de diâmetro. Então, ela vai ficar bem recheada. Não pode ter pena do recheio, gente, senão não dá certo. Se quiser fazer o recheio napolitano, ó, só queijo, tomate e orégano. Uma delícia também. E agora eu vou fazer só umas bolinhas com o requeijão. Na verdade, só uns pontinhos assim, só porque na hora que aquece ele vai derreter todo. Vai ficar maravilhoso. É bom esse requeijão mais consistente, que o líquido, senão ele entra na massa e aí não fica legal. Esse aqui não, ele vai ficar bem em contato com o recheio e vai ficar maravilhoso. Ó, sem miséria. Aí, o que você faz? Você pega a outra parte da massa. Espalha direitinho. E o pouquinho que sobrou do queijo ralado, a gente só vai colocar em cima, só para ela dar uma douradinha. Essa torta ela tem que ser assada em forno pré-aquecido já a 180 graus. E ela vai demorar em média uns 35, 40 minutos. Começou a ficar douradinha, já tá bom. Então, pessoal, depois de colocar na forma, é só você colocar em forno pré-aquecido. Aqui meu forno está a 180 graus. E ela vai ficar aqui por volta de mais ou menos de 35 a 40 minutos. Vai depender do seu forno de casa. Bom, pessoal, depois de 35 a 40 minutos, espera esfriar, desenforma. E aí vai ficar essa maravilha aqui. Dá uma decoradinha, é sempre bom a gente come com os olhos primeiro, né? Então dá uma decoradinha, põe o tomatinho cereja, ó, aqui no caso eu cortei ele ao meio. Faz umas pitangas de requeijão, inventa a sua criatividade aí. E aí joga um pouquinho de salsinha e pronto, aí agora é só servir. Duvido que sua família não vai gostar. Chama a vizinha, chama a amiga para comer uma torta maravilhosa feita por você. Obrigada, espero que vocês tenham gostado.